Fala galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Vamos resolver umas questõezinhas aí de direito eleitoral para a gente poder consolidar o nosso entendimento aí a respeito das primeiras aulas, né? De princípio, de fonte, conceitos, tá? Vamos responder um pouquinho para a gente poder, basicamente aqui, consolidar o nosso entendimento. Aqui eu não estou nem separando muito por banca, tá? Eu só coloquei direito eleitoral mesmo e a parte de introdução ao direito eleitoral, princípios e fontes. E eu pulei aqui a primeira questão, porque a primeira questão foi uma prova lá de juiz, TJ São Paulo, foi uma questão bem fora da curva, então eu acho que a gente não vai acabar não conseguindo aprender nada com ela, então eu acabei pulando ela. Depois que você quiser olhar, você volta lá, coloca esse filtro, né, de direito eleitoral e introdução ao direito eleitoral, princípios e fontes, você vai ver a primeira questão lá, é uma questão do TJ São Paulo juiz, não acho que vá nos agregar em nada. Vamos lá. A necessidade de que, de tempos em tempos, os mandatos políticos devem ser revogados com a realização de novas eleições tem por fundamento o denominado princípio eleitoral. Ó, gente, com relação à necessidade de ter que ser renovado o mandato político. Com relação a isso aqui, gente, não é nem assim, um estudo de direito eleitoral, isso aqui a gente acaba vendo muito em direito constitucional mesmo, embora tenha uma repercussão de eleitoral, obviamente, né? Mas, por exemplo, a gente estudou legalidade, você sabe que não tem nada a ver com legalidade, isso aqui de renovação de mandato político, moralidade também não tem nada a ver, né? Então, moralidade aqui tem a ver com uma boa conduta, uma ética, né, uma lealdade, então não tem nada a ver com renovação de mandato político. A gente vai também para separação de poderes. Separação de poderes tem a ver aqui com o Estado subdividindo então os seus poderes em poder legislativo, executivo e judiciário. Não tem nada a ver com renovação dos mandatos políticos. Tem a ver simplesmente com quem representa o Estado e com uma separação para que o poder ele não seja ali que não somente uma pessoa seja detentor de todo o poder. E pluralismo político tem a ver aqui com a possibilidade das pessoas terem aí as mais diversas opiniões, terem os mais diversos posicionamentos políticos, então também não tem nada a ver com renovação de mandato político. O que tem a ver aqui é o princípio republicano. O princípio republicano, gente, quando a gente fala sobre ele está relacionado, primeiramente, então, à temporariedade dos mandatos. Então, os mandatos políticos eles são temporários, eles precisam ser renovados continuamente. Outra coisa que fala também de princípio republicano é eletividade, então necessidade de haver eleições e também a prestação de contas, tá? Essas três situações, então, eletividade, temporalidade, que aí tem a ver com a questão aqui em específico, e, então, prestação de contas, temporalidade e eletividade, necessidade de eleições, podem escrever aí que princípio republicano está relacionado a essas três coisas. Então, a gente responde aqui, correta a questão. Aqui mais uma questão. Gente, as questões que eu entender aqui que não vão te ajudar em muito a entender a matéria, eu tô pulando, tô colocando aqui basicamente o que a gente estudou para você poder entender a matéria. Tem uma questão ou outra que foge aqui da regra, que não faz nem muito sentido, né, o nosso estudo ficar focando, ficar parando nesse tipo de questão, porque não vai agregar em nada. Então, vamos nessa aqui. Informe o item que não está de acordo com as lições extraídas dos princípios que regem o direito eleitoral. Então, ele quer saber o que não está de acordo. Deve ser validado como voto de legenda aquele no qual o eleitor não indicar o candidato por meio do nome ou do número com clareza suficiente para distingui-lo de outro candidato do mesmo partido. Então ele está falando aqui que ele acertou o partido, mas ele errou o número do candidato especificamente. A gente falou sobre isso na aula. A gente viu que é possível realmente que aquele voto seja considerado válido para o partido, aquele voto de legenda. Isso daqui está dentro da ideia do aproveitamento do voto, princípio do aproveitamento do voto. Nos termos do inciso 78 do artigo 5º da Constituição Federal, considera-se duração razoável do processo que possa resultar em perda de mandato eletivo o período máximo de 1 ano, contado da sua apresentação à Justiça Eleitoral.
aqui também a gente viu que realmente o princípio da celeridade, o princípio da duração razoável do processo é a mesma coisa, são sinônimos. Realmente eles têm essa exigência aqui de demorar 1 ano no máximo. Nos termos da Lei Complementar número 64, é possível ao tribunal formar sua convicção, por exemplo, pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, atentando para a circunstância dos fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público da lisura eleitoral. A gente viu que realmente existe aqui essa possibilidade lá pelo princípio da lisura das eleições. Então, realmente, isso daqui está de acordo e a gente está procurando que não está de acordo. Amparado no princípio da lisura das eleições, pode o juiz eleitoral de ofício instaurar procedimento com a finalidade de impor multa pela veiculação de propaganda eleitoral em desacordo. A gente viu que com relação a impor multa por veiculação de propaganda eleitoral, ele não pode aqui ficar realizando essas coisas de ofício. Isso daqui, então, está errado. A gente viu que tem uma súmula que é contrário a isso daqui. Então, vamos assinalar D. E parabéns, você acertou. Vamos continuando. Vamos lá. O princípio que sustenta a ideia de que o intérprete da norma deve manter a aplicação da lei estritamente vinculada às limitações por ela impostas a candidatos e eleitores é o da. Tá, então, vedação da restrição de direitos políticos. Não, vamos por baixo aqui. Primeiro, celeridade. O que celeridade tem a ver aqui com uma aplicação estritamente vinculada da lei? Nada a ver, né? Celeridade tem a ver aqui com uma duração razoável do processo, a gente acabou de ver. Periodicidade da investidura. Isso daqui tem a ver com a temporalidade, que foi aquilo que eu falei para vocês que tem a ver com o princípio republicano. Também não tem nada a ver com aqui, né, o intérprete da norma manter a aplicação da lei vinculada às limitações por ela impostas. Então não tem nada a ver. Então aqui, responsabilidade solidária. Responsabilidade solidária significa aqui uma responsabilidade de duas pessoas ou mais, em que uma pode ser cobrada pelo valor completo. Tá? Então, quando a gente fala sobre solidariedade, uma responsabilidade solidária, a gente está falando, por exemplo, que se tivermos 2 devedores solidários, um deles pode pagar pelo valor completo, ele pode ser responsabilizado pelo valor completo. Então, também, aqui, responsabilidade solidária, falando que uma pessoa pode ser responsabilizada por tudo, isso daqui não traz essa ideia de interpretar a norma de uma forma vinculada às limitações impostas a candidatos e eleitores. Então, a gente também elimina essa aqui. Democracia partidária. Democracia partidária, então, está relacionada aqui a uma questão de um regime democrático, com relação aos partidos, eles terem que, então, respeitar essa questão democrática, haver, então, uma ampla gama de partidos, então também não tem nada a ver. A única coisa que a gente vê aqui é vedação da restrição de direitos políticos, porque o que acontece, né? A regra é que as pessoas tenham direitos políticos. Então, quando ele for interpretar esse tipo de coisa a respeito de direitos políticos, qualquer tipo de restrição aos direitos políticos precisa ser respeitada na sua interpretação mais estrita possível. Não pode ampliar aqui a situação que trata a respeito de vedação de direitos políticos. Restrições de direitos políticos devem ser sempre interpretadas de forma estrita. A gente não pode ampliar aqui porque são direitos fundamentais. Por conta disso que a gente assinala a alternativa A aqui. Tá? A gente viu que as outras realmente não têm nada a ver, então até mesmo por eliminação você poderia chegar nessa resposta. Mas sempre lembrando aqui, também não é bem uma questão de direito eleitoral, tá, gente?
quase que uma questão aqui de direito constitucional, uma questão de hermenêutica. O mais difícil aqui da questão é você entender realmente o que ele está querendo, porque na verdade não é nenhuma questão difícil. Se hipoteticamente tivesse sido sancionado no dia 15 de maio de 2018 um projeto de lei que alterasse a Lei Federal 9.504, que estabelece as normas gerais para as eleições no Brasil, modificando em larga medida a disciplina da propaganda eleitoral, é correto dizer que a nova lei, ele está querendo saber se vai ser aplicado ou não às eleições de 2018. Isso daqui em razão lá do princípio da anualidade. Tá, então aqui já a questão parece ser tranquila, né? Se você lembra aí a questão dos princípios, parece ser uma questão tranquila. Vamos direto aqui para o que fala de anualidade, né? Porque ele está sempre baseado em algum princípio aqui. Não poderia ser aplicado às eleições de outubro de 2018 em razão da incidência do princípio da anualidade eleitoral. Aqui, correto, realmente a gente viu que com relação àquilo que modifica as regras do jogo, não pode ser aplicado no mesmo ano, precisa ele respeitar pelo menos um ano. Embora ele esteja em vigor, ele não se aplica para a lei que ocorrer, para a eleição que ocorrer em até um ano. Avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. É absoluta, plena ou de eficácia total e de aplicabilidade imediata, sem quaisquer exceções, o princípio da anualidade ou anterioridade da lei eleitoral. Pessoal, vamos tomar cuidado com isso daqui. Olha, primeiro, ele está falando que é absoluto. Sempre que a gente fala sobre um princípio, gente, se ele falou que é absoluto, pleno, eficácia total, já toma cuidado. Já toma cuidado porque normalmente, né, nenhum princípio ele é realmente absoluto. Inclusive aqui, com relação ao princípio da anualidade, vocês vão se lembrar ali que com relação àquelas hipóteses em que ele não altera a regra do jogo, mas ele permite ali que haja algum tipo de instrumento novo que permita que o processo eleitoral seja mais fidedigno. Então, eu dei até o exemplo para vocês lá, se fosse ali, se trouxesse alguma outra forma de realizar a prestação de contas que fosse melhor, por exemplo, que representasse melhor, que identificasse mais as fraudes. Eu falei para vocês que aquilo lá não seria considerado uma lei que altera o processo eleitoral, mas seria uma regra que poderia ser aplicada mesmo que não fosse feita ali um ano antes da eleição. Não teria problema nenhum, já que seria uma regra que permitiria ali um instrumento mais eficaz de democracia, de um princípio republicano e tudo mais. Então, já tomar cuidado, porque essa primeira alternativa aqui, a primeira afirmativa, ela já é falsa. Vamos ver a segunda, né? Então ele fala, porque o princípio foi pensado pelo Constituinte com o propósito de impedir mudanças repentinas de última hora no processo de escolha dos agentes políticos que emergem das eleições. Realmente, a segunda assertiva aqui, ela realmente é verdadeira. O princípio da anualidade ele foi feito nesse sentido. O propósito de impedir mudanças repentinas. Isso daqui realmente é verdade. No entanto, a primeira afirmativa ela é falsa. Então a primeira afirmativa é falsa e a segunda é verdadeira. Tá, vamos na B. Tá, então parabéns, você acertou. Obrigado. Então, Antônio, como advogado, sustentou em um processo judicial que as normas do Código Eleitoral sobre recursos sobre expedição de diploma, estatuindo os requisitos a serem observados. Deixa eu ver se isso daqui vai ser relacionado aos princípios mesmo, né? A Lula é correto afirmar que está equivocado. Tá. Não, esse daqui a gente não vai estudar agora, não. A gente vai ver isso mais pra frente ainda. Tá, vamos seguir. Assinale a alternativa que corretamente discorre sobre os princípios do direito eleitoral. Os magistrados e os membros do Ministério Público Eleitoral são investidos na função eleitoral. A gente ainda não falou a respeito disso. Vamos seguir, né? Então, o princípio da lisura das eleições
ou da isonomia de oportunidades está calcado na ideia de cidadania, de origem popular do poder e no combate à influência do poder econômico ou político nas eleições. Está relacionado também, a gente poderia falar também relacionado um pouco ao princípio da moralidade, né? Então, vamos deixar em aberto essa questão aqui, porque realmente o princípio da lisura das eleições, a gente falou que é fazer com que as eleições sejam mais limpas possíveis, que realmente aqui garanta, né, uma isonomia de oportunidades, que não haja influência de poder econômico, de poder político, mas que seja o mais limpo possível, que a manifestação do povo seja a mais limpa possível. Então, por enquanto, vamos deixar a B selecionada. C, pelo princípio da anterioridade eleitoral, normalmente a gente fala em anualidade, tá, gente? Anterioridade, geralmente a gente fala em direito tributário. Tá, mas vamos lá, imaginando aqui que talvez esteja falando de anualidade, não sei. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na sua publicação, mas não surte efeito na eleição que ocorra até 90 dias, não. Na eleição ali até 1 ano. O princípio da responsabilidade solidária consubstancia-se na responsabilidade solidária entre o candidato, o tesoureiro e o partido político pela veracidade das informações financeiras e contábeis da campanha constante das prestações de contas. Ó, com relação a essa responsabilidade solidária, eu vou mostrar aqui para vocês o que fala, né, os comentários aqui para a gente poder estudar um pouquinho mais, porque a gente não falou muito a respeito dessa responsabilidade solidária. O princípio da anualidade eleitoral determina que os partidos políticos prestem contas anualmente dos gastos efetuados com os valores recebidos a título de participação do fundo partidário. Não tem nada a ver a anualidade com isso, tá? Então a gente fica com a alternativa B. Vamos ver aqui só com relação a D, eu quero ver aqui o que estão falando, né? Então, princípio da responsabilidade solidária, tá? Para vocês poderem aí acrescentar no material de vocês, né? Esse daqui não é um princípio que normalmente é trazido em todos os livros, né? Então a gente pode acrescentar aos nossos estudos aí esse princípio da responsabilidade solidária entre candidatos e partidos políticos. Tá? O Código Eleitoral, no artigo 241, fala que o princípio, então, aqui, ele consagra a corresponsabilidade. Tá? Esse daqui a gente estuda um pouco mais para frente também, tá? No nosso material a gente não considera aqui um princípio, mas a gente viu aí que algumas questões acabam colocando como um princípio, então a gente pode tomar esse cuidado também. Ele coloca aqui uma corresponsabilidade entre as pessoas jurídicas de direito privado, que são os partidos políticos, e os candidatos, as pessoas físicas, nas esferas administrativas, civil, eleitoral e penal. Então o Código Eleitoral fala: toda a propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos partidos e por eles paga, imputando-lhes solidariedade nos excessos praticados pelos seus candidatos e adeptos. Então ele está falando aqui, né? Então o que ele colocou que está errado é que a expressão tesoureiro torna aquela letra D errada, porque a pessoa não responde de forma solidária. Então somente responderia de forma solidária os partidos políticos e os candidatos. Beleza, pessoal? Então a gente entende agora essa alternativa aqui também. Vamos aqui, próxima questão. O princípio constitucional da anualidade ou da anterioridade da lei eleitoral. Então, ó, é um princípio que pode ser chamado de anualidade, pode ser chamado de anterioridade. Vocês veem aqui que cada banca cobra de uma forma diferente, né? Tem banca que, por exemplo, não considera esse termo anterioridade, tem banca que considera. Então, vocês veem aí que o estudo de direito ele é bem amplo, tá, gente? Tem vários sinônimos, as expressões. A gente tem que tomar muito cuidado de não ficar decorando simplesmente as coisas, mas tentando entender a forma como isso é cobrado nas questões. Tá? Então, por exemplo, a gente agora entende aqui que a anualidade é igual à anterioridade para a banca CESP, aqui um concurso de promotor. Tá? Então, o princípio constitucional da anualidade ou da anterioridade da lei eleitoral não abrange resoluções do TSE que tenham caráter regulamentar
B. Não repercute sobre decisões do TSE em casos concretos decididos durante o processo eleitoral e que venham a alterar a jurisprudência consolidada. C. Estabelece período de vacatio legis para a entrada em vigor das leis eleitorais. Isso aqui, gente, a gente já vai excluir porque você sabe muito bem que ele já entra em vigor automaticamente, só que ele não tem ali uma eficácia automática com relação ali a aquela lei em específico, né? Tá, então ela não tem então aplicação para aquela eleição em até um ano. Tem aplicabilidade imediata e eficácia contida conforme a data do processo eleitoral. Pessoal, eficácia contida significa dizer aqui que ele poderia ser limitado. Tá falando assim, olha, aplica imediatamente o princípio da anualidade. E ele tem uma eficácia contida conforme a data do processo eleitoral. Aqui, na verdade, não tem a ver, então, com essa questão de... né, realmente ele tem uma aplicação... A aplicação dele também acaba sendo postergada, é uma aplicação diferida. Ela não possui ali uma eficácia imediata, ela não possui uma eficácia que simplesmente pode ser contida, ela vai ter uma eficácia somente posterior. Então a D também está errada. Aí ele fala, não abrange resoluções do TSE que tenham caráter regulamentar. Pessoal, a gente viu que o TSE tem ali aquela possibilidade de fazer resoluções e essas resoluções ali elas têm um escopo regulamentar. Gente, regulamentar significa pegar a lei e ficar destrinchando a lei. Ele não está criando direitos, ele não está criando obrigações, ele está simplesmente ali explicando a lei. Então, realmente não faz sentido que o princípio da anualidade ele seja ali relacionado a essas resoluções que têm simplesmente um caráter regulamentar. O que não pode é a lei modificar ali os direitos, modificar as obrigações, aí sim precisa ser respeitado esse prazo de um ano. Agora é diferente com relação à resolução. A resolução ela está simplesmente explicando a lei, ela não está modificando a lei, não está trazendo novas obrigações. Então não faz sentido que ela tenha que esperar, que tenha que aguardar um ano para poder ser aplicada. E agora com relação a B, ele fala que não repercute sobre essas decisões do TSE. Essas decisões do TSE que elas modificam ali o processo eleitoral, modificam a jurisprudência que é consolidada, ela acaba gerando assim uma influência nas eleições. Então, em razão disso que a gente vai ver ali que ela precisa sim aguardar esse prazo. Então, a gente fica com a alternativa A e a gente acerta a questão. Vamos ver o comentário só para a gente ver aqui com relação à jurisprudência na B. Então, olha aqui, ele fala, né? A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Tal regra não se aplica, no entanto, às resoluções do TSE, já que por meio desse instrumento normativo que o tribunal em questão regulamenta como as eleições serão realizadas. O TSE, inclusive, né, a lei das eleições realmente fala isso aqui, que o TSE tem até o dia 5 de março do ano eleitoral para editar as instruções e resoluções que entender necessárias para a regulamentação das eleições. Tá? Então é óbvio aqui que as resoluções elas podem sim ser feitas no ano eleitoral, não tem problema nenhum. Deixa eu só ver se alguém aqui comentou a respeito da... então... As decisões do TSE se sujeitam ao princípio da anualidade caso impliquem na mudança do processo eleitoral. Aqui, esse daqui que eu queria. Então, eu queria ver aqui uma decisão, e esse daqui que vai servir para a gente poder fundamentar aqui a alternativa B. Então, o STF fixou a interpretação do artigo 16, entendendo como uma garantia constitucional do devido processo legal eleitoral, da igualdade de chances das minorias. Tá? Isso daqui com relação ao princípio da anualidade, ele traz essas garantias aqui. Em razão do caráter especialmente peculiar dos atos judiciais emanados do TSE, os quais regem normativamente todo o processo eleitoral, é razoável concluir que a Constituição também alberga uma norma,
ainda que implícita, que traduz o postulado da segurança jurídica como princípio da anterioridade ou anualidade em relação à alteração da jurisprudência do TSE. Olha aqui, pessoal. Está falando que a Constituição também tem uma regra aí que, embora seja implícita, então ela não é expressa na Constituição Federal, mas ela é uma regra implícita de que, com relação a essas modificações de jurisprudência do TSE, também precisam precisam respeitar o princípio da anterioridade ou anualidade. Essa regra aí do ano. Então, gente, vocês veem aqui como é importante resolver questões, né? Mesmo que a gente estude todo o conteúdo, a gente traga aqui todo o conteúdo para vocês, vai ter sempre alguma novidade nas questões. Vocês podem ter certeza e tem como aprender muito resolvendo questões. Tudo que a gente for resolvendo aqui, vão anotando no seu caderno, vão complementando o seu material, porque tudo isso aqui não é trazido nos cursos, tá? Isso daqui são questões que cada vez a banca vai inovando, as bancas vão achando coisas novas para serem cobradas. Então isso daqui é algo muito específico, então não é trazido realmente em nenhum curso regular traz esse tipo de coisa. Você precisa realmente estar aprofundando o conhecimento e resolvendo questões. Então ele fala, né? Assim, as decisões do TSE que, no curso do pleito eleitoral ou logo após o seu encerramento, impliquem mudança de jurisprudência. Então, gente, decisão do TSE que modificou a jurisprudência consolidada e que assim repercute sobre a segurança jurídica não tem aplicabilidade imediata ao caso concreto e somente terão eficácia sobre outros casos no pleito eleitoral posterior. Isso daqui então é uma decisão de 2012. Vamos tomar muito cuidado com esse tipo de questão. Vamos responder mais uma acerca das fontes de direito eleitoral. A função normativa da Justiça Eleitoral autoriza que sejam editadas resoluções normativas pelo Tribunal Superior Eleitoral com a finalidade de criar direitos e estabelecer sanções, possibilitando a revogação de leis anteriores que disponham sobre o mesmo objeto da resolução normativa. Pessoal, efetivamente a Justiça Eleitoral ela tem essa função normativa que é materializada pelas resoluções do TSE. A gente viu ali que as resoluções do TSE, elas são fontes de direito eleitoral. No entanto, pessoal, vamos tomar cuidado, a gente viu que resolução do TSE ela não pode ser contrária à lei. Ela vem aqui para explicar a lei e não para modificar a lei. Então a gente já considera errado aqui, já que ele diz, né, que possibilita a revogação das leis. Ela não revoga as leis. As normas eleitorais devem ser interpretadas em conjunto com o restante do sistema normativo brasileiro. Até aqui, ok. Admitindo-se a celebração de termos de ajustamento de conduta previstos aqui na lei da ACP, Ação Civil Pública, desde que os partidos políticos transigam exclusivamente sobre as prerrogativas que lhes sejam asseguradas. Pessoal, cabe aqui então termo de ajustamento de conduta. É como se fosse aqui um acordo celebrado. Dizendo aqui que eles vão seguir as regras, que não vão seguir as regras, tá? Então é um acordo que é feito. Pessoal, vamos lembrar aqui que o direito eleitoral trata de um direito público. Em regra, os direitos públicos aqui, você não vai poder ficar simplesmente transigindo sobre eles, isso é, fazendo acordos sobre eles. Vamos tomar cuidado com a alternativa B, vamos deixar elas em suspenso. O Código Eleitoral define a organização e a competência da Justiça Eleitoral, podendo ser aplicado apesar de a Constituição Federal prever a necessidade de lei complementar para tanto. Pessoal, isso daqui é interessante. Tá? A Constituição Federal ela realmente diz ali que é necessário uma lei complementar para essa questão, né, de organização e competência da Justiça Eleitoral. No entanto, o Código Eleitoral ele já existia. O Código Eleitoral ele já existia antes da Constituição Federal de 88 e o Código Eleitoral ele tinha sido ali editado como uma lei ordinária e não como uma lei complementar. No entanto, isso daqui não é nem um estudo de direito eleitoral, é um estudo de direito constitucional. A gente sabe que quando vem uma nova Constituição, ela pode recepcionar ou não recepcionar os diplomas legais anteriores à Constituição Federal. Então, com relação ao Código Eleitoral,
A Constituição Federal ela recepcionou o Código Eleitoral como se fosse uma lei complementar. Isso daqui com relação aos institutos que ela traz, que o Código Eleitoral traz, que sejam ali a par das disposições da Constituição Federal. Tudo que for contrário à Constituição Federal não foi recepcionado. Tá? Muitas coisas ali no Código Eleitoral não foram recepcionadas, mas o Código Eleitoral, na sua maioria, ele foi recepcionado como uma lei complementar. Então ele está falando que realmente pode ser aplicado, apesar da Constituição prever a necessidade de lei complementar. A gente vai ficar então com a C aqui, vamos ver as próximas. As resoluções normativas do TSE, as respostas às consultas e as decisões do TSE são fontes de direito eleitoral de natureza exclusivamente jurisdicional e aplicáveis apenas ao caso concreto dos quais emanam. A gente viu aqui, ó, resoluções. As resoluções elas não são simplesmente ali relacionadas a um caso concreto, tá? Vamos tomar cuidado. As decisões do TSE também não são relacionadas só ao caso concreto. São aqui, tem uma questão mais ampla, tá? Elas não ficam simplesmente seguindo isso daqui que está dizendo aqui. Agora, a resposta às consultas, a gente ainda vai estudar um pouquinho mais a respeito disso. O Código Eleitoral, a Lei de Inelegibilidades, a Lei dos Partidos Políticos, a Lei das Eleições, resoluções normativas do TSE e as respostas a consultas são fontes de direito eleitoral de mesma estatura, hierarquia e abrangência, podendo ser revogadas umas pelas outras. Não, né, pessoal? A gente já sabe que as resoluções aqui elas têm que vir a par do Código, a par das leis, e essas respostas a consultas, elas também precisam sempre vir aqui a par das leis, elas não têm aqui o poder de ficar simplesmente revogando leis. A resposta às consultas, gente, são consultas que são feitas ali pelo partido político, que são feitas pelos candidatos, e elas estão relacionadas ali a realmente querer compreender melhor como que funciona as regras. Isso daqui é um poder que pode ser exercido, né, é uma exceção aí, então, do Poder Judiciário, porque ele acaba funcionando então como uma fonte de consulta também dessas pessoas que participam do processo eleitoral. É também fonte, no entanto, ela é relacionada ali a uma, né, especificamente, aquelas pessoas que consultaram, mas elas possuem aqui uma regra ampla também, não são ali concretas, né, com relação ao caso concreto somente. Então a gente vai na C, vamos ver aqui as explicações. Eu sempre recomendo vocês deixarem aqui pelos mais curtidos, mas também sempre dê uma olhadinha no data para ver se alguma coisa não foi modificada recentemente. Então, aquilo que a gente falou com relação à resolução do TSE, com relação aos compromissos de ajuste de conduta, a jurisprudência do TSE não os admite na Justiça Eleitoral. Firmou-se o entendimento de que os instrumentos tratados na lei da ACP não é compatível com a Justiça Eleitoral. A realização de termos de ajustamento de conduta não é admitida para regular atos e comportamentos durante a campanha eleitoral. Então não cabe aqui TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, não cabe para a Justiça Eleitoral, já que estamos tratando aqui de direitos públicos relacionados a um processo eleitoral aqui que é muito mais amplo do que simplesmente as partes. Envolve aqui a vontade popular, então não tem como aqui ficar fazendo ajuste de conduta. Então aqui, ó, por outro lado, o Código Eleitoral, apesar de ser lei ordinária, na parte que trata da Justiça Eleitoral, foi recepcionado com o status de lei complementar. Isso porque a Constituição Federal exige que haja edição de lei complementar para tratar de organização e competências da Justiça Eleitoral. Aqui, pessoal, no que se refere às consultas e resoluções, ao exercer tais competências, o TSE não exerce função jurisdicional. Isso é verdade aqui, então, na verdade, é uma função normativa, que, né, uma função, aqui ele vai falar função consultiva e regulamentar. Tem gente que fala em regulamentar, tem gente que fala em função normativa, e aqui função consultiva também. Então, são as funções que a Justiça Eleitoral exerce, que são distintas de todos os outros ramos da Justiça, do Poder Judiciário. Tá? Então, relacionado aqui função consultiva e função regulamentar, não são funções que normalmente o Poder Judiciário exerce, mas aqui na Justiça Eleitoral existe essa possibilidade.
e não são consideradas funções jurisdicionais, são diferentes da função jurisdicional, que está relacionada aqui, então, à função de julgar litígios. E aqui o que a gente falou, né? Então, como, né, as consultas e resoluções não podem revogar as leis, ele está colocando aqui que elas não possuem a mesma hierarquia que as leis. Elas são consideradas aqui fontes secundárias, resoluções do TSE e consultas. Olha aqui uma explicação a respeito da competência regulamentar, da função regulamentar do TSE, que também é chamada de função normativa do TSE, que é expedir instruções que julgar convenientes à execução do Código Eleitoral. Então faz parte aqui da função do TSE regulamentar o Código Eleitoral, como outras regras também. E aqui, né, com relação à função consultiva, ele fala que as consultas respondidas pelo TSE são atos normativos em tese. Então tem gente aqui que chama então de função normativa, função consultiva, função regulamentar, tá? A consulta aqui. E elas não possuem efeitos concretos. Foi aquilo que eu falei para vocês. Não cabe aqui, então, por exemplo, quando for feito um tipo de consulta, aqui o tribunal ele não vai se vincular a nada. Ele, na verdade, ele está respondendo de uma forma abstrata. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, a lei diz tal, tal, tal. Então, faça o que você quiser. A consulta está relacionada a isso. Não é um salvaguarda que a pessoa. Então, ali, às vezes, o partido político vai fazer uma consulta porque ele vai querer evitar uma responsabilização futura. No entanto, isso não garante nenhum tipo de isenção para aquele partido, né? Não cabe aqui porque a consulta ela é respondida sem um efeito concreto, ela é respondida de uma forma abstrata. É como se o TSE estivesse dizendo assim, olha, a lei é de tal forma, siga a lei. É basicamente essa a função consultiva do TSE. Aí aqui bacana, né? A pessoa vem e fala Código Eleitoral, que parte é lei ordinária e parte é lei complementar. Com relação ao que fala lá sobre a organização, né? Ele é uma lei complementar porque a Constituição Federal exige lei complementar. Então, se hoje ela fosse ser modificada, aquela questão de organização e tudo mais, ela teria que ser modificada com o quórum de lei complementar. Agora, com relação ao restante do código, ela poderia ser modificada com o quórum de lei ordinária. Lei das inelegibilidades é uma lei complementar, lei dos partidos políticos uma lei ordinária, lei das eleições é uma lei ordinária também e resoluções são consideradas fontes secundárias. Assinale a alternativa correta. A gente vê aqui, ó, que não tem tanta questão a respeito de princípios. Ó, a gente já está chegando aqui em 2016, não tem tanta questão assim não. Mas a gente vai vendo aí que as questões elas começam a se repetir um pouco as suas ideias. Isso que é legal de você responder muita questão, porque você começa a decorar a forma como aquilo pode ser cobrado nas questões. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. A gente viu aqui que é o princípio da anualidade. Realmente a lei que altera o processo eleitoral entra em vigor na data da publicação, mas não é aplicada à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. As leis e os regulamentos que alterarem o processo eleitoral somente entrarão em vigor um ano após sua promulgação. Então não tem a ver aqui com a promulgação, tem a ver com a publicação. E também está falando aqui sobre os regulamentos, então a B não está correta não. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, aplicando-se à eleição que ocorra até um ano. Não se aplica à eleição que ocorra até um ano. As leis e os regulamentos que alterarem o processo eleitoral entrarão em vigor na data de sua publicação. Gente, regulamentos. A gente já viu ali que os regulamentos, as resoluções, aqui quando ele está falando regulamento, ele está querendo dizer resoluções. As resoluções, elas
elas, na verdade, elas estão ali trazendo, destrinchando a lei. Então, elas podem sim ser publicadas no ano da eleição. Inclusive, a gente viu lá que as resoluções do TSE têm até o período ali em março para poder serem publicadas ali relacionadas à eleição. Então, a gente também corta D aqui. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor imediatamente após sua promulgação. Não tem a ver com a promulgação. Precisa ser publicada. Aqui sim, finalmente uma questão do TRE. A gente vê aí que faz tempo que não tem essas questões. O direito eleitoral. Opa, acabei saindo aqui. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Para a gente resolver mais uma questão. O direito eleitoral, precisamente, dedica-se... eu acho que isso daqui ela não vai falar especificamente do que a gente está estudando, então vamos para a próxima. Pessoal, a gente vai terminar a nossa aula aqui, tá? Para a gente poder dar continuidade aos nossos estudos da parte teórica, mas vá resolvendo depois mais questões ainda que você encontrar que tenham a ver com o conteúdo que a gente já estudou. Se não tiver nada a ver com o conteúdo, é porque possivelmente a gente ainda vai falar em outras aulas, depois a gente vai continuar complementando as aulas também. Eu espero que tenha te ajudado aí essa resolução de questões, né? A gente, né, tô tentando aqui trazer sempre um conteúdo para ir consolidando. À medida que a gente vai terminando os capítulos, a gente vai resolvendo questões para ir consolidando o entendimento, tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês, ótimos estudos.